Boa noite. Achei esse boa noite um pouco xoxo. Quero um boa noite mais legal. Pô, é sexta-feira hoje, né? Embalos de sexta-feira à noite, né? Boa noite. Ah, agora ficou feliz. Eu até escutei um boa noite aqui bem animado, assim, mais aquele gol, assim, né? Aquele gol bacana ali, tudo. Então, boa noite, muito obrigado, Reginaldo. Obrigado aos amigos da casa e aos missionários da luz. Mais uma vez aqui, né? Uma casa que eu gosto tanto aqui, que da outra vez que eu vim aqui faz uns 2 meses, eu fiz a minha evangelização aqui. Eu fiquei aqui, frequentei a casa, assim, acho que até uns 12 anos de idade, sabe? A casa era de madeira, a entrada era por aqui. O meu pai, quando chegou a ser, acho que vice-presidente da casa, foi um trabalho, né, fazendo aquele, passando, vamos dizer assim, a sacolinha, né, para conseguir fazer aquele prédio ali, o pavilhão, aquele de 2 andares ali. Tem uma alegria ver tudo isso aqui bonito, né, que eu tenho, assim, aquela lembrança do dia da evangelização, né, porque era sexta-feira, né, então imagina, acabava o colégio às 5 horas da tarde, ia para casa, tomava o café e vinha passear aqui na evangelização. Era muito bom, e vendo ali, né, tudo, a evangelização, todo mundo ali participando. Então é muito bacana essa questão de congregar, eu acho muito interessante. Então todos vocês estão de parabéns, porque afinal de contas hoje é sexta-feira, né, e os prazeres, né, do mundo estão aí disponíveis, né, para todos nós, mas nós estamos aqui para conversar, para discutir, para debater temas atuais, assim, dentro à luz, né, à luz do Espiritismo, à luz do Evangelho de Jesus, né. Então é interessante esse tema, assim, ele tem assim, violência, uma visão espírita da violência e da criminalidade no mundo, né? Esse tema me foi sugerido lá no Mensageiros da Paz, então a gente trabalhou, né, seguindo essa questão, porque nós vivemos o quê? Vivemos num mundo violento, né? Vivemos num mundo que a criminalidade está aí. Quem de nós aqui já não teve de uma forma direta ou indiretamente tocado, né, atingido por atos de violência, atos de criminalidade? É o nosso dia a dia, né? É o nosso cotidiano. Por quê? Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. O Espiritismo já nos mostrou isso. Kardec, né, na sua infinita sabedoria do nosso codificador da doutrina espírita, né, que no dia 18 de abril de 1857 lança o Livro dos Espíritos, né? 1857. E Kardec, eu gosto sempre de relembrar, porque o que acontece? Nós estamos aqui reunidos a partir da mensagem que Kardec recebeu de uma pleiade imensa de espíritos de luz, trazendo o Espiritismo. Eu gosto sempre de lembrar que Kardec começou a ouvir pelas primeiras vezes assim, os fenômenos, ouvir falar dos fenômenos espirituais, da irmã Fox, das mesas girantes em Paris, em toda a Europa, a partir de 1853, mas se convenceu e começou a trabalhar a partir de 1855, e 2 anos após, em 1857, ele já estava com o Livro dos Espíritos, a sua primeira versão pronta. 500 perguntas, e uma coisa que eu gosto sempre de relembrar, e sempre de fazer uma brincadeira lúdica, né, que Kardec não era médium. Mas sim, ele era um estudioso, ele era um pedagogo, discípulo de Pestalozzi, que tinha, acima de tudo, o critério do método científico, de sempre duvidar, né? De sempre duvidar, de sempre tendo aquele critério. E foi por isso, por ele duvidar, por ele não ser aquele que acredita em tudo, que a espiritualidade escolheu ele, não nessa encarnação, mas inúmeras encarnações atrás, para trazer o Consolador prometido por Jesus. Então, em 1857, Kardec, não sendo médium, mas consultando médiuns em toda a Europa, em Paris, em Tchecoslováquia, ele chegou à conclusão para responder a primeira pergunta: que é Deus? A causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. E uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, naquela época não existia WhatsApp. Ele não conseguiu fazer um grupo de WhatsApp todos pelo Espiritismo e perguntou: o que é Deus? E lá na Tchecoslováquia, eu recebi aqui a inteligência suprema, no outro, a causa primária de todas as coisas. Sem o WhatsApp ele conseguiu trabalhar, ele não teve acesso nem à máquina de datilografia, ele não teve acesso à energia elétrica. E ele veio falecer em 1869, no dia 31 de 1869. Então, em pouco mais de 15 anos, ele nos ofereceu 5 obras básicas.
as obras complementares e todos os números desde janeiro de 1858 até março de 1869, todos os números da Revista Espírita. Então, um pouco mais de 15 anos, olha o tanto de trabalho que Kardec fez. Com 53 anos, ele enterrou, aposentou Hippolyte Léon de Desardes de Réveil para se tornar Allan Kardec. Ele fez tudo isso para nós estarmos aqui hoje, em outubro de 2019, podendo falar sobre a doutrina dos Espíritos. Então, olha só o tanto que Kardec trabalhou, o quanto que Kardec se esforçou. É sempre importante a gente pegar esses exemplos e pensar o que nós estamos fazendo, o que eu estou fazendo. Kardec, com nenhuma condição tecnológica, conseguiu fazer tudo isso. Então, esse é o exemplo que nós somos convidados ao trabalho, né? A divulgar o Espiritismo, a ser uma pessoa melhor. Levando em consideração, sempre pensando o que Francisco de Assis falou, divulgar o Evangelho todos os dias, se necessário for, usar o verbo. E Kardec, com todo esse trabalho, com toda essa dedicação, sofreu os atos da violência da sua época. Foi difamado, sofreu maledicência, foi criticado, foi apedrejado, sofreu de tudo para nos oferecer isso. Pense, um espírito de segunda ordem sofreu tudo isso. Quiçá nós que somos espíritos de terceira ordem, seres imperfeitos. Chico Xavier, mais de 400 obras, uma vida dedicada à caridade, dedicada em divulgar o Espiritismo e dedicado também a secar as lágrimas de todos aqueles que perderam seus entes queridos. Quantas vezes também sofreu com a maledicência, com as críticas, com a violência, com a chacota. Lembremos aquela vez dos 2 jornalistas da revista O Cruzeiro que quiseram pegar uma peça nele para ele passar vergonha na frente do Brasil inteiro, mas foi ao contrário, Emmanuel que pregou uma peça naqueles 2 repórteres. Aí mostrou o que vem a ser a espiritualidade, a importância de estarmos estudando a espiritualidade. Então pense, Chico Xavier também sofreu da violência. Quiçá nós, espíritos inferiores. E agora voltemos a mais de 2000 anos atrás e lembramos do modelo e guia, que como Kardec perguntou, né? Qual seria o exemplo perfeito, o modelo e guia para nós seguirmos? Pergunta no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, a espiritualidade responde: Jesus. E o que aconteceu com Jesus? Sofreu também atos de violência. Ele só nos ofereceu o amor, nos ensinou o que é o perdão, e mesmo assim nós fomos violentos com ele. Nós escolhemos Barrabás em detrimento de Jesus. Então veja que a violência faz parte da nossa sociedade, faz parte do nosso aperfeiçoamento, porque como a espiritualidade já nos ofereceu, o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Nós estamos na segunda classe dos mundos habitados, querendo chegar no mundo de regeneração. E o que vem a ser um mundo de provas e expiações, se não uma escola, se não um hospital? Somos todos aqui aprendizes e doentes. E a violência também é uma causa da nossa sociedade, desse atraso que nós temos ainda em todo esse espectro da nossa evolução. Porque um dia nós seremos como Jesus. Porque como o livro O Caminho da Luz nos mostra, Jesus, a Terra, há 4,5 bilhões de anos, estava sendo criada. Estava sendo feita a sua pedra fundamental, né? E a ciência já comprova que o planeta Terra está por volta de mais ou menos isso, 4,5 bilhões de anos. E mesmo nessa época, Jesus já estava ali. Jesus foi o engenheiro responsável pela obra da construção do planeta Terra. Ele foi o corretor de imóveis, o publicitário para divulgar
esse planeta Terra aqui. Então pense, se 4,5 bilhão de anos, Jesus já era Jesus. Então pense o que é esse Espírito. E uma coisa, a espiritualidade já nos mostrou que um dia nós também seremos igual Jesus. Só depende de nós. Vai demorar um pouco. Quem sabe uns milhões, né, de anos. Mas um dia a gente vai chegar lá. A gente não precisa ter pressa. Mas também não podemos ser inertes de deixarmos para depois o que nós podemos fazer a partir de agora. E nós também temos que lugar, porque nós estarmos aqui, dentro da casa espírita, já é esse passo que nós temos que dar. A nossa discussão sobre a violência e a criminalidade é dentro da luz do espiritismo, né? Estamos sendo estrictos, né? A luz do espiritismo. Não é a luz da antropologia, não é a luz da sociologia. Essas duas ciências discutem a maneira delas, as questões, as causas e as consequências da violência e da criminalidade. Nós, como estamos sendo aqui, fazendo um estudo estricto senso, nós estamos o quê? Discutindo esse tema à luz do Espiritismo. Vendo uma palestra de Haroldo Dutra Dias na internet, que é outra coisa que eu gosto sempre de frisar, que a internet é igual a faca. A mesma faca que mata é a faca que faz o alimento. A internet é a mesma coisa. Enquanto tem inúmeros conteúdos duvidosos, por exemplo, tomar banho numa banheira de Nutella, 30 milhões de visualizações. Claro, porque nós o quê? Nós somos seres humanos, nós temos o culto ao grotesco, faz parte da nossa imperfeição. Aí um grande exemplo, os inúmeros programas de televisão de assassinato, de violência, que roubou, que etc. Tal. É só ligar de manhã vários canais, às 6h30 da manhã, você já acorda bem feliz, né? Bem alegre, sabendo quantas pessoas morreram, quantos deram entrada no IML, quantos homens bateram nas suas esposas. Então você começa com o dia bem legal. Nós temos isso, né? Nós gostamos do grotesco. Então a internet, ao mesmo tempo que tem a coisa ruim, também tem a coisa boa. Palestra do Divaldo, do Haroldo, Padre Fábio de Mello, Padre Marcelo, Igreja Alagoinhas, inúmeras denominações religiosas estão ali divulgando. Claro que a audiência é desse tamanho, perto da audiência desses grandes canais. Mas a gente vai indo ao pouco. Até aqui a iniciativa do Missionários da Luz. Quantas pessoas vão ver esse vídeo? 10, 20, 100 pessoas? Mas que uma se toque, uma se transforme, uma naquele momento que vai cometer algum equívoco, entrou no YouTube e viu, não, eu vou ver isso, e muda completamente, não só essa vida, mas as vidas posteriores que virão. E Haroldo, nessa palestra que eu estava vendo, ele conta assim que logo que ele tinha adentrado ao Espiritismo, ele estava muito empolgado, muito feliz, e fazendo uma palestra, como uma casa dessa, e citando isso, e citando aquilo, um autor daqui, um filósofo dali, e todas essas coisas. Daí nisso chega lá na porta, aparece um senhor um pouco embriagado, né? Alô, posso entrar? Não, pode ficar tranquilo. Aqui que fala do Espiritismo, pode. Então fica aí. E ele continuou falando ali, aquele senhor ali que tinha tomado uns golinhos a mais naquela sexta-feira ali, estava lá, daqui a pouco levantou a mão, peraí, mas aqui, não é aqui que fala de Kardec? Ele falou, aqui fala de Kardec, então por que você não fala? Daí o Haroldo falou, meu Deus, teve um puxão de orelha da espiritualidade através desse irmão que estava um pouco embriagado. Então a casa espírita, o que é? Como a casa espírita não é farmácia, a casa espírita não é açougue, a casa espírita não é... A casa espírita o que é? Para debater o espiritismo à luz de Kardec, claro, com as obras complementares dos inúmeros autores, André Luiz, Emmanuel, mas... A casa espírita é para debater Kardec, para debater as questões do mundo à luz do Espiritismo. Porque o Espiritismo é o consolador prometido e que nos oferece a compreensão dos fatos. O Espiritismo, uma coisa que a gente sempre tem que colocar na nossa cabeça, que ele não tira a nossa dor. Ele não vai tirar a nossa dor. Porque a dor é justamente para nós nos elevarmos.
nós seguirmos, darmos passos à frente, como expiação, que a maioria de nós, e como prova também, como alguns de nós, e também como missão, como alguns poucos de nós. Ele não tira a dor, mas tira o desespero. Quantos de nós aqui, por causa do Espiritismo, de uma página que você abre ao acaso no Evangelho, há uma psicografia que você recebeu num grupo mediúnico dentro das nossas casas espíritas, quantas vezes Chico Xavier consolou milhares de mães que choravam a perda de um filho? Quantas vezes ele consolou isso daí? O Espiritismo não tira a dor, mas ele tira o desespero. E uma indagação que eu sempre gosto de fazer. O mundo mudou? Mudou. O mundo está melhor? Está melhor. Porque o nosso conceito, o que a gente pensa assim, que o mundo está pior. Mas não está, o mundo está melhor. O mundo está caminhando, não a passos largos para uma evolução, mas a passos lentos e graduais, está melhorando. Pense, há 2000 anos atrás, nós íamos nas arenas para ver os cristãos sendo devorados pelos leões, por ocasião do cristianismo primitivo. Agora não, agora a gente vai nas arenas para assistir jogo de futebol, para assistir vôlei. Ontem no Maracanã para assistir o Atlético ganhar do Fluminense de virada, para você ver como que as coisas mudaram e estão melhores, né? Estão mais belas e mais bonitas. Então o nosso mundo está melhorando. É porque nós temos uma percepção errada do quê? Principalmente por causa do quê? Dos meios de comunicação de massa e também das novas tecnologias, né? No momento que aquele prédio caiu lá em Fortaleza, acho que 3 minutos depois a gente já estava recebendo algum vídeo pelo WhatsApp. Tá? Então, os meios de comunicação e as tecnologias estão muito rápidas a essa noção que nos oferece. Que o mundo está pior. Mas não. O mundo está evoluindo. Porque é tudo aquela coisa, é tudo uma questão do lado bom e no lado ruim. Vejam só o advento das redes sociais, né? Quanto você pode divulgar mensagens de alento, de amor, de carinho, de divulgação do Espiritismo, nessas mesmas redes sociais, você veja o quanto que existe de discussão inútil e frívola. Já temos até um termo técnico, os haters, né? Aqueles que só estão na internet só para criticar, para xingar, para difamar. Inclusive, há 2 semanas, até o próprio Divaldo Franco fez um vídeo falando sobre os haters, como que ele se relaciona com os haters. Ele foi de uma inteligência grande, muito sábio. Ele falou, simplesmente não ligo, não me importo com eles. É a evolução de cada um. Se ele está para me criticar, é a evolução dele, é o jeito dele. Pode ser que em algum momento ele vai falar uma coisa que realmente ele está correto. Então vejo, o retrato, essas novas tecnologias é um retrato da nossa sociedade. Porque ao mesmo tempo que aqui existe 100% de pessoas boas, também existe o equivalente de pessoas ruins, mas nós estamos caminhando para uma evolução. No livro Atualidade do Pensamento Espírita, de 1999, pelo Espírito Viana de Carvalho e a psicografia de Divaldo Franco, há um capítulo que se chama Ciências Sociais, Políticas e Econômicas à Luz do Espiritismo. Então vejam só aqui, interessante um título desse, né? Ciências Sociais, Políticas e Econômicas à Luz do Espiritismo. Viana de Carvalho foi o primeiro espírito que veio a aparecer para Divaldo Franco, quando começou a despontar a sua mediunidade de uma maneira mais assim, como um sacerdócio, né, que desde a sua tenra idade já aparecia inúmeros espíritos a ele. E Viana de Carvalho, ele sempre teve esse entrosamento com Divaldo, e nesse capítulo há uma frase bem interessante que eu gosto de trazer sempre, que coloca: os meios de comunicação de massa, interessados em reduzir o indivíduo a simples elemento de peso nas avaliações e participações dos seus veículos, estimulam o banal, o vulgar, o imediato,
roubando dos valores profundos da alma, sem oferecer oportunidades para reflexões e aprofundamentos da realidade. Os veículos de massa estão aí mesmo para fazer esse tipo de coisa. Porque é a questão da nossa evolução, essa sintonia com o grotesco, essa sintonia com o chulo, essa sintonia com o banal. Eu, como jornalista, tenho essa liberdade de falar do meu próprio campo, que eu digo, o jornalismo vive de sangue e vive de tragédia. Vive das tensões do mundo. E nós, os espíritos, precisamos o quê? Fazer uma asepsia da nossa mente. Claro, não é fechar os nossos olhos para a situação, para aquilo que está acontecendo. Não é fechar os olhos pelas crises políticas do nosso país, da nossa cidade, no mundo, nas catástrofes naturais e também pelas catástrofes construídas, criadas pelo homem. Mas sim também não é potencializar dentro de nós problemas que infelizmente nós não temos a energia e a capacidade de resolver. Aí a gente sempre lembra também a questão da filosofia estoica, do estoicismo da Grécia Antiga, assim, que aquilo que nós podemos interferir, existem os problemas, mas o mais importante é saber como que você reage a esse problema. Adianta a gente ficar em pânico porque aconteceu alguma coisa, crise política, isso e aquilo, não adianta. O mais importante para nós, assim, para a gente ver o nosso país caminhar para frente, coisa que a gente nunca faz, é orar pelos nossos governantes, independente de corrente ideológica sua e do governante ocasionalmente estabelecido, né? É orar e querer trabalhar pela melhora desse mundo, né? Então é preciso a gente fazer uma asepsia na nossa mente. Esse ano eu estou gostando de ver, eu estou conseguindo cumprir, que eu sempre faço todos os anos, ali pego um caderninho e escrevo as minhas, no dia 31, que eu vou fazer no outro ano, né? Ano passado eu consegui de 59, eu acho que eu cumpri 38. Mas não é nada demais, né? Aquela coisa, não vou comprar uma Ferrari, uma cobertura em Copacabana, que isso nem em 2080 eu consigo, né? Nem em 2080 eu vou conseguir, sabe? Mas aquelas coisas pequenas, porque a nossa vida se transforma em pequenas coisas, a gente realizando. E uma das tarefas que eu coloquei esse ano, assim, eu falei, não vou assistir noticiário pela manhã. E estou conseguindo, eu nem sabia que tinha mudado o cenário do Bom Dia Brasil. 10 meses sem escutar nada pela manhã. E eu lhe digo, melhorou a minha vida, porque eu coloco ali um momento espírita. Começar a vida, aquele dia, já sintonizado no bem. Sintonizado naquilo que eu posso fazer. Sintonizado com as transformações que eu posso fazer naquele meu microcosmo. Eu não consigo mudar a cabeça do presidente, do governador, do prefeito. Mas eu consigo vir aqui na Casa Espírita, no Missionários da Luz, e dar o meu melhor. Mesmo que ele não seja bom, mas eu estou tentando dar o meu melhor. Como todos estão aqui. Aqui na direção, aqui na comunicação. É isso o que eu posso fazer. O que eu posso fazer? Não adianta só ficar lá na internet reclamando, falando mal do presidente. Aquela coisa assim. O que eu posso fazer? Claro, sempre lembrando, não vamos fechar os olhos para aquilo que está acontecendo. Mas o que eu posso fazer? Posso ser um melhor pai, um melhor filho, um melhor amigo, um melhor colega de trabalho. São essas pequenas coisas, e com essas pequenas coisas que nós vamos conseguir transformar a nossa sociedade. Lembrar sempre do que Gandhi falava, apregoava, né? Seja você a revolução que você quer ver no mundo. E o Livro dos Espíritos nos traz isso aqui. Que a verdadeira reforma, a transição, não é a transição planetária. Claro que estamos vivendo um momento de transição. Mas a grande transição é a reforma íntima, é a nossa transformação. Antes da gente querer que o outro se transforme, nós vamos nos transformar. Então, o que nós podemos fazer?
nesse nosso microcosmo. No capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai vossos inimigos, né? Uma indagação: qual o papel do espírita para a resolução da violência? Retribuir o mal com o bem. Isso é difícil, hein? Retribuir o mal com o bem. Imagine você retribuir alguém que tirou a vida do seu filho com o bem. Retribuir esse mal com o bem. É muito difícil, é claro que é muito difícil. Eu não tenho nem ideia o que é perder um filho, o que é perdoar o criminoso. Mas nós, enquanto espíritas, sabemos que tudo está entrelaçado. Tudo é uma relação de causa e efeito, de ação e reação. Eu gosto sempre de lembrar do exemplo do Jerônimo Mendonça, 40 anos numa cama sem nenhum movimento. Fez um grande trabalho, mas ele mesmo dizia: eu não fui boa coisa. E com o tempo foi revelado que ele foi um perseguidor de cristãos lá nos tempos do cristianismo primitivo. Estava em resgate. Nós estamos aqui também em resgate. Pode ser que em pílulas pequenininhas assim, né? Que as promissórias, todas aquelas dívidas que nós fizemos, a providência divina nos oferece a capacidade de assinar inúmeras promissórias, né? Para a gente não precisar pagar tudo de uma vez. Porque se a gente pagar tudo de uma vez, a gente sofre muito. É como dizem, brincam assim, tem um dos livros assim que eu não me recordo qual, mas um espírito naquele processo. É anedota, né, naquele processo. A gente sempre fala naquele processo assim que o espírito está querendo reencarnar. Não, eu preciso reencarnar, mas me deixa sem mão, sem perna. Eu quero sofrer mesmo. Daí a espiritualidade fala: não, vamos aos poucos, vamos fazer você sofrer de um outro jeito. Você vai ter o dom da mediunidade. Pense o sofrimento que é ter o dom da mediunidade. A prova e a expiação que é de ser médium. Que a capacidade, a possibilidade de um médium cair é imensa, né? Olha a prova que ele está recebendo. E inúmeras as vezes a gente acha que é legal, que acha que é bacana, mas é muito difícil. E nesse item aqui, retribuir o mal com o bem, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade nos oferece: amar os inimigos é não lhe guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. É socorrê-los, apresentando-se a ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Olha só o convite que Jesus nos faz: amar os vossos inimigos. Daí você começa assim a pensar: eu vou amar tal pessoa. Daí a gente começa só a pensar naquelas longe. Eu não gosto de tal, não gosto do presidente da Turquia, não gosto do presidente dos Estados Unidos. Eu vou amar eles. Mas a espiritualidade nos convida você a amar o teu vizinho. Aquele que toca funk sábado de tarde. Daí você fica assim: meu Deus do céu, ali aquela coisa. É amar esse vizinho, é compreender esse vizinho. Amai vossos inimigos também é amar aquela nojenta do teu trabalho. Aquela nojenta que você tem 10 amigos legais, mas você só lembra da nojenta, né? É sexta-feira, 8h30 da noite, você já está sofrendo, porque segunda-feira, às 9 horas da manhã, você já vai ter que ver a nojenta, né? Ai, meu Deus do céu, tal. E você sofre o final de semana pensando na hora que você vai encontrar na nojenta. Sendo que existem 10 colegas que você gosta muito, mas você só pensa na nojenta. Quem de nós não tem uma nojenta preferida, né? Aquela que a gente embala, guarda no coração, deixa guardadinho todo dia ali, né?
E esquece que é justamente essa nojenta que empurra a gente para frente, né? Que pisa no nosso calo e a gente... Que é fácil, né, você conviver com aquelas pessoas que concordam com você em tudo. Ideologia política, time de futebol, religião. É muito fácil. Quem nos oferece a evolução é justamente esses que nos contrariam, que são os diferentes de nós. É o perdão, é o amor à nojenta que nós temos que oferecer. Porque é aí que nós estamos nos transformando. Pensemos assim, amar aquele parente complexo, amar, olha só, até mesmo a sogra. Pense que dificuldade, né? Mas nós temos que amar. Amar vossos inimigos. Claro, é muito difícil, mas nós estamos o quê? Num mundo de provas e expiações. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Há muitas moradas na casa do meu Pai, e no item Diferentes categorias dos mundos habitados. Nos mundos inferiores, a existência toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que essa se desenvolve, diminui a influência da matéria de tal maneira que nos mundos mais adiantados a vida é, assim por se dizer, toda espiritual. Nosso mundo é de matéria ainda, essa matéria densa. Um dia estaremos no mundo evoluído. Vai demorar um pouco, mas nós estaremos. E lá, quando chegarmos lá, que as coisas serão diferentes. No item Destinação da Terra, Causas das Misérias Humanas, a espiritualidade nos coloca. Muitos se admiram de que da Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana, bem triste coisa é. A situação moral, material e moral da humanidade terrena nada tem que se espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza daqueles que os habitam. Nós somos seres imperfeitos, somos essa matéria rude, estamos aqui para resgatar as nossas imperfeições. Resgatar para provar, para cumprir as provas que nós nos propomos quando estamos fazendo o nosso planejamento encarnatório. Nós viemos o que aqui? Somos doentes, viemos para nos curar, e somos estudantes, viemos aqui para aprender. E todos esses flagelos destruidores, todas essas condições que nos oferecem, são justamente o quê? Para nós nos evoluirmos. Tanto é que dentro da parte terceira das leis morais do Livro dos Espíritos, uma das leis, o que é? A lei da destruição. Que até é esquisito falar, uma lei moral, a lei da destruição. E daí se a gente começa a fazer um estudo mais aprofundado, a gente vê o que é. Que é a lei da transformação. Bem aquilo que precisa se destruir para algo novo surgir. Para algo novo florescer. É por isso que nós estamos aqui no planeta Terra. Alguns com umas provas mais pesadas, expiações mais pesadas, outros com alguma expiação. Mas todos nós temos uma característica básica, que a gente se iguala, todos nós ficamos igualados. É na questão do sofrimento. Porque todos nós sofremos. Alguns amigos, existem os críticos assim do espiritismo, que dizem que nós, os espíritas, gostamos de sofrer, né? Que a gente fala, é assim mesmo, a minha vida, eu vim aqui para sofrer. Não, nós não gostamos de sofrimento. Mas como o espiritismo é o consolador prometido, nós temos que ter a capacidade de compreender o motivo da nossa dor. Isso faz
me lembrar até muitos e muitos anos atrás, 30 anos atrás, aqui nessa casa veio uma senhora maravilhosa, pequenininha, negra, tocando um violão assim, ela era mediunizada assim, mas era uma senhora, era uma pequenininha assim, mas era um espírito gigantesco assim, que ela tocava um violão. Me lembro até hoje que ela falava assim, que agora eu compreendo o motivo da dor. Era a música dela, a coisa mais linda aquela música. Eu espero até um dia conseguir encontrar nos meus cassetes lá essa música dessa senhora cantando. Aqui no Missionários da Luz, lá pela década de 80, essa senhora linda tocando um violão de uma maneira maravilhosa e aquela letra linda mostrando assim, agora eu compreendo o motivo da minha dor. E é isso que o Espiritismo nos oferece, compreender o motivo da nossa dor. Jerônimo Mendonça, como citei agora aqui, aos 17 a 18 anos de idade, numa reunião mediúnica, que naquela época as reuniões mediúnicas elas eram abertas, a espiritualidade, através de um dos médiuns, coloca uma mensagem assim, que até inicialmente o coordenador não queria ler aquela mensagem, mas mesmo assim ele leu, porque a mensagem era destinada ao Tarzan. E daí ele falou, essa mensagem é ao Tarzan, com muita vergonha, e lá no fundo levantou, era o Jerônimo, era o apelido do Tarzan. E veio essa mensagem dizendo, Tarzan, se segure no cipó da fé, porque tempestades terríveis virão na sua selva. Meses depois ele contraiu, se revelou nele, artrite reumatoide. Perdeu os movimentos da perna, foi vindo, perdeu os movimentos do braço, em um certo momento perdeu os movimentos do corpo inteiro. Com o passar do tempo, por causa da artrite reumatoide, ele ficou cego, e por causa de continuando o sofrimento dele, o globo ocular doía muito, retiraram o globo ocular dele para ele ficar sem o globo ocular, por isso que ele sempre usava o óculos, Ele tinha dores terríveis no tórax, colocavam sacos de areia, assim, por volta de 25, 30 quilos para pressionar, porque teve dores terríveis. E esse sofrimento dele foi de 40 anos. 40 anos esse sofrimento. E o que ele fez nesses 40 anos? Ele reclamou? Não. 40 anos de vida, ele rodou a bordo de uma Kombi, depois de um veraneio, fazendo palestras espíritas do Centro-Oeste até o Rio Grande do Sul. Ele veio no Mensageiros da Paz. 40 anos numa cama, ele construiu uma casa espírita, uma creche, uma casa de amparo. Faziam promoções todas as semanas, aquelas promoções do quilo para fazer a sopa para os carentes de Ituiutaba. 40 anos numa cama, 40 anos lutando. Ele não gostava de sofrer. Mas o Espiritismo ofereceu esse consolo para ele, para compreender o motivo da dor. Certo dia, ele teve uma hemorragia muito grande, muito grave, e o médico dele falou, não, ele vai morrer hoje. Ele falou, eu vou morrer, eu quero ver Chico Xavier primeiro. Não, se ele for ver Chico Xavier, então vocês não podem indicar, senão ele morre. Morre antes de chegar. Hoje ele vai morrer. Então vocês vão de avião. Eles conseguiram um avião lá, particular de algum amigo da cidade, e eles chegaram até Uberaba, na casa espírita da Prece, casa de Chico Xavier, e Chico não estava. Daí foi aquele desespero, nossa, Jerônimo vai morrer antes, tal, do Chico não chega. Daí passou o tempo, o Chico fez toda aquela caridade dele pela cidade, daí Chico chega no final da tarde, tranquilão, e cumprimenta tudo, e ele com aquela hemorragia, o lençol branco já tinha virado, e Chico falou, nossa, Jerônimo, você parece uma rosa, de tão vermelha que você está, como você está lindo, né? E ali Jerônimo quase morrendo, né? E ele beijou a todos, daí nisso, por final, ele beijou Jerônimo e fez um passe. E esse passe de Chico Xavier acabou com a hemorragia. E Jerônimo viveu muitos e muitos anos. Conversaram, e daí na hora que todos foram embora, Chico chegou para Jerônimo e falou, Jerônimo, Emmanuel me deu um recado. Sabe por que você teve essa hemorragia? Deus, por quê? Porque você está se vitimando. Você está tendo autopiedade de você mesmo. Então,
foi te dada a oportunidade. Continue trabalhando. Então pense, continue trabalhando. Um homem que 40 anos esteve numa cama trabalhando, e naquele momento que, sei lá, ele recebeu esse puxão de orelha da espiritualidade. Eu penso assim, meu Deus do céu, o que sou eu quando estou com preguiça de ir em tal lugar? O que sou eu na hora de levantar de manhã? Não, eu quero ficar dormindo. Então você veja que nesses exemplos que nós temos que nos espelhar para seguir em frente e fazer a nossa parte. Nós, os espíritas, não gostamos de sofrer, mas nós sabemos qual é o motivo da nossa dor. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Qual é a instrução dos espíritos a nós? Para fazermos a nossa parte para combater essa violência. Eles nos oferecem o quê? A afabilidade e a doçura. A benevolência para com os seus semelhantes, que é o fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar. Então ofereceu o quê? A afabilidade e a doçura. A benevolência, a indulgência e o perdão, que na pergunta 866, se eu não estou confundindo com 886, do Livro dos Espíritos, que nos oferece. Qual é o maior conceito de caridade? Né? A benevolência, a indulgência e o perdão. É muito fácil falar, né? Chegar e falar. O difícil é fazer. Aquela pessoa que te maltratou, aquela pessoa que tirou a vida do seu filho. Mas são esses ensinamentos que nós temos que colocar na nossa vida para conseguirmos evoluir. No livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, eles colocam que nós estamos em média, nós aqui já somos em média temos por volta de 12 milhões de anos. Uns 5, outros 10, outros 15, mas em média 12 milhões de anos. O que são esses 100 anos, seus 80, 50, 100 anos que nós vamos viver dentro dessa timeline de toda essa nossa jornada espiritual? Essa nossa vida, o Espiritismo nos mostra que ela é apenas um dos personagens do nosso espírito. Porque nós não somos um corpo com um espírito, mas sim um espírito que está tendo esse corpo. Como o Chico falava, né, esse jumentinho que me leva. E temos que cuidar desse jumentinho para a gente conseguir chegar cada vez mais longe. E sem deixar de trabalhar. Sigamos o exemplo de Divaldo, com quase, ano que vem, fará 93 anos e está ali trabalhando. E até ele deu uma receita, vendo uma palestra dele esses dias. Qual que é a receita? É ter sonhos, é seguir em frente. Um dos sonhos ele conseguiu esse mês realizar na Mansão do Caminho, que foi ter o ensino médio para 40 alunos. O próximo sonho é abrir uma faculdade com alguns cursos, tipo Direito, Pedagogia, Administração. Está tentando, né? Quem sabe, eu acho que a espiritualidade ofereça mais uns 7 anos para ele, até os 100 anos de idade, para ele continuar trabalhando. Por quê? Que é um dos outros conceitos aqui, das indicações, das instruções dos Espíritos, que eles nos oferecem o quê? A paciência. Paciência para a gente realizar tudo aquilo que a gente precisa na vida. Paciência para compreender a nojenta, compreender aquele vizinho chato, compreender a sogra, né? Quem tiver com problema na sogra, aquela sogra que pega no teu pé. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra porém muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então vejam só que a nossa vida é um tabuleiro de xadrez, né? Pense, para perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer.
e para nos porem à prova da paciência. Quantas vezes, né, Reginaldo, aqui mesmo na casa espírita, nós não temos paciência com aquele que pensa diferente da gente um pouquinho. Não quero mais. Pega a bola e vai embora, não volta mais para a casa espírita. Nossa, como é difícil. Como é difícil. E quantas vezes, eu tenho certeza que vários aqui já vivenciaram esse tipo de atitude. Então pense, perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova da paciência. A espiritualidade coloca aqui: coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo, mais sofreu ele do que qualquer um de vós, e nada tinha que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Pense, Jesus sofreu sendo que ele não tinha que sofrer nada. Quiçá de nós que temos tudo isso para resgatar. A espiritualidade continua nos instruindo, nos oferecendo o quê? A obediência e a resignação. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração, forças ativas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Sermos obedientes e resignados. Essa resignação de nós compreendermos, como essa senhora que eu vi ela cantando aqui, compreendermos o motivo da nossa dor. É preciso compreender. E existem os inúmeros graus de violência. Existe a violência que a gente vê todos os dias nas comunidades do Rio de Janeiro, a violência no trânsito, mas também tem aquela violência com o vizinho, a violência com o colega de trabalho, a violência com o colega, com o confrade na casa espírita, a violência numa partida de futebol. Ao mínimo ponto de contrariedade, nós já nos revoltamos e vamos com tudo para cima daquele nosso adversário. Daí a prova. A prova, as redes sociais. Lembremos do ano passado, aqueles que eram Jair e os outros que eram Fernando, se degladiavam nas arenas virtuais. Para quê? Por causa que um pensava A, o pensava outro B, para você ver como nós estamos ainda longe daquele momento de nos tornarmos espíritos puros. Mas também não podemos ficar inertes e não irmos em frente. No livro Leis Morais da Vida, do Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, Joana nos coloca: o agressivo torna-se vítima da própria agressividade, hoje ou posteriormente. E vejamos, façamos uma reflexão, sempre aqueles que a gente conhece, que são os mais agressivos, esses são os que mais sofrem agressividade. Parece que é uma bola de neve. Outros sim, gerando ódio em volta de si, o agressivo atrai outros violentos com os quais entra em choque, padecendo, por fim, as consequências das arbitrariedades que se permitem. Que o agressivo sempre vai procurar um outro agressivo. Vejam só o fenômeno das torcidas organizadas. Vejam só o que aconteceu há 3, 4 semanas aí, pouco antes ou depois do jogo Curitiba e Paraná Clube, que se encontraram e parecia uma barbárie, parecia uma luta da Idade Média, uma luta numa época do... Para quê? Sem motivo algum. E tenho certeza que, como nós não somos seres agressivos, nenhum de nós estávamos no meio desses nossos irmãos. Agressividade gera agressividade. Lembremos da mensagem do livro Fonte Viva, que coloca: não foi por outra razão que Jesus com ferro será ferido. Joana esclarece: acautela-te
e vence a agressividade, antes que ela te infelicite e desperte tardiamente. Só o amor vence todo o mal e nunca se deixa vencer. Veja esses exemplos dos grandes mártires, né? Por exemplo, pense em Sócrates, que mesmo sendo condenado à morte e tendo que tomar cicuta, um dos seus discípulos foi lá, conseguiu burlar, conseguiu comprar o segurança e ia libertar. Ele falou que não ia, que ali só estava morrendo o corpo, mas que ia. E não contrariou, não questionou, não odiou os seus algozes. Agora mais, sei lá, 4.000 anos, de quem que nós estamos falando? Dos algozes ou daquele que morreu? Já falando na vida depois da vida, mesmo antes do espiritismo, porque a vida depois da vida sempre existiu, né? Os fenômenos espirituais. Kardec, em 1857, colocou aqui no papel, transformando tudo isso numa doutrina. No livro Após a Tempestade, de Joana de Ângeles, psicografia de Chico Xavier, num capítulo muito interessante que eu aconselho todas a lerem, Poluição e Psicoesfera. O que é a psicoesfera? A psicoesfera é isso que nós temos em volta de nós, ou em volta de nós aqui mesmo, enquanto indivíduo, e também nós enquanto mundo. É aquilo que nós estamos pensando, é a nossa esfera psíquica, que Joana de Ângeles trabalha nas suas 16 obras, né? A série psicológica de Joana de Ângeles trabalha com todos os sistemas psicológicos, e a espiritualidade nos conta que a psicoesfera do planeta Terra está muito densa e nebulosa. Por causa do quê? Dos nossos pensamentos. Porque o nosso pensamento tem muita força. E nós sabemos disso. Naquele momento que nós pensamos uma coisa boa, é um desencadear de pensamentos bons, você fica com a potência lá em cima, aquela alegria. Ao mesmo momento que quando surge um pensamento ruim, desencadeia também inúmeros outros pensamentos negativos, e a sua potência vai caindo. Vai aparecendo desânimo, desalento, culminando numa depressão. E o que Joana de Ângeles nos convida nesse capítulo, Poluição e Psicoesfera? Todavia, o homem ingere e dispara a mais terrível poluição, tão venenosa como inferrável, graças ao cultivo de lamentáveis atitudes em que persevera e que se compraz. Nos referimos à poluição mental, que interfere na ecologia psicoesférica da vida inteligente, intoxicando de dentro para fora e desarticulando de fora para dentro. Veja o quanto é importante conservarmos o bom dos nossos pensamentos. E Joana continua: estando a Terra vitimada pelo entrechoque de vibrações, ondas e mentes em desalinho, como decorrência do desamor, das ambições desenfreadas, dos ódios sistemáticos, as funestas consequências se fazem presentes não apenas nas guerras externas e destrutivas. Olha só, não apenas nas guerras, lá na Síria e etc e tal, mas também nas rudes batalhas do lar, na família, no trabalho, nas ruas da comunidade, no comportamento. Então vejam só. Não é só as guerras externas, mas essas guerras que nós vivemos do nosso dia a dia. Então é isso que nós precisamos fazer. Qual que é o papel no espírita? O papel do espírita para combater essa violência, essa criminalidade? Oferecer esse amor. Oferecer o Consolador prometido e trabalhar para transformarmos aquilo que está ao nosso redor. Aquilo que nós podemos fazer. A casa espírita é uma grande ferramenta para fazermos esses trabalhos. São as inúmeras possibilidades de trabalho e capacidade de fazer o bem, fazer a caridade. Kardec nos convidou que fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade do que o amor em ação? O amor que Jesus tanto nos ensinou. Então façamos essa reflexão. O que nós podemos fazer?
Bezerra de Menezes, em uma mensagem através de Chico Xavier, uma mensagem que não foi publicada em nenhum livro, mas sim nessas páginas que nós temos acesso quando chegamos nas casas espíritas, ele fala da luz, ele fala da lanterna, que cada um de nós tem uma lanterna. Uns, como Irmã Dulce, que agora foi santificada pelos nossos irmãos católicos, possuem um refletor gigantesco. Chico Xavier, um refletor gigantesco. Cada um de nós pode ser que tenha uma lanterna pequena, outros bem pequenininha, mas Bezerra de Menezes nos convidou aqui. Não importa o tamanho da lanterna, mas contanto que faça-se a luz. Então vamos fazer a nossa lanterna trabalhar, independente do tamanho da luz que ela faça. Podemos iluminar só ao nosso redor, mas estaremos fazendo essa transformação. Que a verdadeira transição planetária não é a transição planetária do planeta, mas é a nossa transição, é a nossa reforma íntima. Então façamos a nossa parte com as bênçãos de Deus e as bênçãos do nosso irmão Jesus Cristo. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos vocês.